Nós passamos pela vida sem uma real aproximação do que ela representa, porque nós estamos constantemente nos deparando com momentos com os quais não sabemos lidar. E todo o nosso movimento não é o movimento da compreensão da vida como ela acontece. Em razão do desconforto que sentimos, desse sofrimento presente, dessa perturbação que ocorre conosco, a primeira medida é procurar escapar disso, é procurar fugir disso. Então, existe um movimento psicológico em nós de fuga. Então, existe esse movimento de escape ou de tentativa de escapar dos problemas. Então, essa fuga, em psicologia, é algo que já foi identificada, algo que está presente em nós. Há todo um movimento em nós de busca, de escape da condição em que nós nos encontramos. Porque não existe uma forma mais rápida de lidar com a dor do que escapar. Essa é a proposta que o pensamento nos passa. O pensamento presente em você é uma forma de condicionamento de comportamento. Algo aprendido. Nós aprendemos, desde pequenos, a evitar a dor. Então, para nós, a dor é algo indesejável e o prazer é altamente desejável. Algo que se busca. Então, nós vivemos constantemente na vida sem a ciência do que a vida representa. Porque estamos constantemente dentro de um padrão de comportamento de não compreensão daquilo que aqui está presente. Esse escape da dor e essa busca do prazer é um movimento que nós conhecemos, que o pensamento nos diz que é o mais fácil para se viver. Aqui nos deparamos com uma condição incrivelmente deplorável, que é a condição desta ego-identidade, desta pessoa, nesse contexto das relações. A vida como ela acontece são relações surgindo a todo momento. Você está em relação com os próprios pensamentos, com os próprios sentimentos, com as emoções que tem. Contato com alguém, ele ou ela desperta em você, faz aflorar em você esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções. Quando isso desperta, se isso é agradável, você corresponde a essa condição de uma forma prazerosa, então você gosta disso, você procura mais disso nele ou nela. Isso cria vinculações de dependência emocional. E aqui, mais uma vez, você se depara com um comportamento de não compreensão da vida, de sustentação desta identidade pessoal, deste sentido do eu, dentro desta relação. Aqui juntos, nós precisamos explorar a vida,
investigar a vida, compreender a vida, ter uma aproximação real dela, explorar a vida é explorar a nós mesmos, é se aventurar nessa investigação da verdade sobre quem nós somos. Explorar esta ciência do viver, esta ciência da própria vida. Porque isso que estamos colocando é de essencial importância para cada um de nós. Porque existe em nós uma constante busca ou procura de satisfação, de realização, de completude, de preenchimento na vida. Então, nós não exploramos a ciência da vida, não nos aproximamos dela, não exploramos a vida como ela acontece. Vivemos dentro desta incompletude, insatisfação. Por que isso está presente? Porque nós não assumimos a verdade sobre quem nós somos. Existem dois aspectos aqui fundamentais. O primeiro é a compreensão de quem nós somos, porque demonstramos ser isso, parecemos ser isso, estamos vivendo nisso, desta forma. Esse primeiro aspecto é o aspecto desta pessoa que está presente, deste eu que está presente. Se aproximar desta verdade sobre quem nós somos é compreender que isso que nós somos porque demonstramos, porque parecemos, porque acreditamos, porque estamos vivendo assim. E o outro aspecto é a ciência da realidade, daquilo que verdadeiramente somos, quando o sentido deste eu, desta pessoa, que vive nesse velho padrão, nesse velho modelo de constante busca de prazer e fuga da dor, não está mais presente. Portanto, aquilo que nós trabalhamos aqui com você é a verdade da revelação desse conhecer a nós mesmos. O nosso trabalho aqui está em cima desta visão sobre o autoconhecimento. É isso que estamos com você aqui explorando, investigando. Sem termos esta base, nós não temos a menor condição de ter uma real visão daquilo que as pessoas estão buscando, procurando, tentando alcançar ou encontrar na vida, sem explorar a verdade sobre a vida. Eu me refiro a esta procura pela felicidade. Quando você se aproxima e pergunta como alcançar a felicidade, será que é a verdade da felicidade que estamos buscando? Ou será que aquilo que estamos buscando é algo que possa nos trazer um preenchimento e uma satisfação permanente, para não termos mais que continuar fugindo da dor quando ela aparece, quando ela surge? Nós não temos nenhuma referência do que é a felicidade. Toda a referência que temos na vida, em razão da ausência de uma investigação, de uma exploração
de uma averiguação da vida. A referência que temos é a do prazer. Se sentimos prazer, nós queremos. Há uma constante busca, não pela felicidade. O ser humano não está em busca da verdade da felicidade. Desconhecemos a verdade da felicidade. Nós temos a satisfação, é esse preenchimento, é esse resultado imediato de prazer em uma boa comida, em um relacionamento amoroso, em uma conquista material, como a compra de um carro ou de um apartamento, ou quando o time de futebol ganha o campeonato. Toda a nossa referência é de prazer, não é de felicidade. Mas nós chamamos de felicidade uma satisfação preenchida momentaneamente no prazer. Então, quando você pergunta como alcançar a felicidade, é a felicidade que se busca ou é a satisfação? Em geral, a satisfação se mostra impermanente. Então chega um momento que, para alguns, esta satisfação impermanente do prazer é insuficiente. É quando o próprio pensamento, ele projeta, ele imagina uma outra qualidade de satisfação, que é a satisfação permanente. Essa satisfação permanente, ela é projetada, ela é imaginada, ela é idealizada no pensamento por uma conquista que seja eterna. Então se fala do amor eterno, se fala de Deus, se fala da conquista do céu, do paraíso, ou de algum lugar onde não haja mais sofrimento. Notem, é sempre o pensamento imaginando uma satisfação permanente, criando a imagem de um ideal para ser alcançado. Tudo isso envolve, notem, a presença do pensamento. É o pensamento que busca suas realizações externas de satisfação impermanente na realização das coisas e dos objetivos diversos que ele projeta. E é o pensamento que idealiza esta assim chamada satisfação permanente, eterna. A diferença é que aqui se projeta para fora do mundo. Mas essa projeção, como ela é ainda uma projeção do pensamento, está dentro da imaginação. Está dentro desse círculo, que é o círculo das ideias, das crenças, dos conceitos. O encontro com a realidade divina é a ciência do seu ser. Isso é algo além do conhecido. Sendo conhecido esse próprio movimento do pensamento, que lida com essa ideia da satisfação, que o pensamento denomina de felicidade, de amor, ou neste mundo, ou em outro mundo que ele imagina. Um contato real com a verdade do seu ser é a ciência da revelação daquilo que realmente
é Deus, é o amor, é a felicidade. Mas isso não faz parte do pensamento. Nenhum pensamento pode alcançar isso, imaginar isso, se projetar nisso. É inalcançável pelo pensamento. É inalcançável por todo esse modelo que a mente conhece, dentro daquilo que ela conhece. Parte do que ela conhece é o que ela imagina, nesse mundo ou em outros mundos, no paraíso, no céu. O contato com a realidade divina é a ciência da realidade que está presente nesse instante. Esse é o real encontro ou a constatação direta da felicidade. Isso diz respeito à verdade de como encontrar Deus. Veja, diz respeito à verdade de como encontrar Deus. O pensamento se separa quando imagina Deus. O pensamento projeta a imagem sobre Deus. Assim, em nós existe um elemento que é a presença desse pensador, que nesse formato de pensamento se projeta com a imagem de Deus. Então, esse pensador, esse eu, essa pessoa, idealiza esse encontro, projeta esse encontro, imagina esse encontro. Aqui estamos diante ainda do próprio movimento do pensamento. Porque não existe nenhuma separação nesta imagem que o pensamento cria desse pensador que também ele cria. Não há nenhuma separação entre esse pensador e esse pensamento. Nós achamos que o pensador é anterior ao pensamento que tem, o que não é verdade. O pensamento é o elemento que chega. Depois que ele chega, e o pensamento chega em razão de uma memória, de uma lembrança, de uma imagem, algo que já está presente nesse cérebro, nessa estrutura de memória. Então, quando o pensamento surge, ele se separa, criando o pensador. Então, o pensador ainda é parte do pensamento. Então, nós temos o pensamento sobre Deus e o pensador sobre Deus. Mas ambos fazem parte de um único movimento, que é o movimento do pensamento. É tão simples essa constatação. Quando não existe nenhum pensamento sobre Deus, onde está esse pensador? Onde está esse eu que pensa? A presença do pensador é a presença do pensamento. A presença desse eu que quer encontrar a felicidade, que quer encontrar o amor, que quer encontrar Deus. A presença desse eu requer a presença desse pensamento. Aqui a primeira coisa é eliminarmos essa ilusão. A ilusão de uma identidade para encontrar Deus, para encontrar a felicidade. Essa identidade, ela é parte desta ilusão da pessoa. Como podemos tomar ciência disso? Pelo autoconhecimento, nesse explorar a ciência da vida, como ela acontece. Isso requer que esse olhar para o pensamento seja sem interferência. Nós precisamos aprender a arte de olhar para as nossas reações, que são pensamentos, sentimentos, emoções,
Parte desses pensamentos são essas imagens que o pensamento constrói sobre o amor, sobre Deus, sobre a felicidade. Quando aprendemos a olhar sem interferir, esse olhar põe fim a esse pensamento, põe fim a esse pensador. Então, algo novo está presente. Quando há só o olhar, a nossa dificuldade é que estamos constantemente inscientes de todo esse processo, que é o processo do pensamento ocorrendo. Quando o pensamento ocorre, ele de imediato ele cria já um observador, um experimentador, um pensador para esse pensamento. E quando isso ocorre, estamos sempre sendo capturados vez após vez após vez, nesse sentido desse eu. Então, esse eu é o elemento que é o experimentador. Esse eu é o elemento que é o pensador. Esse eu é o elemento que é o observador. Trazer para esse instante uma atenção, uma presença, um olhar para o pensamento quando surge, para o sentimento quando surge, para a emoção quando aparece. Se aproximar desse instante sem interferir com ele é olhar a vida, é observar o que surge. Por isso que usei aqui o termo explorar. Explorar no sentido de se aproximar e olhar de perto, se dar conta, tomar ciência, apenas olhar, apenas observar. Então, a real forma de uma aproximação para o fim desta ilusória condição psicológica, onde existe esse sentido do eu, nesse constante movimento de busca de prazer, de preenchimento, de realização. Ele dá nomes diferentes para isso. Nós colocamos esses nomes bonitos, nós chamamos de amor, de paz, de felicidade, nós chamamos de Deus, mas tudo que o pensamento sabe fazer é se projetar a partir desse pensador, desse eu, em um ideal, o ideal imaginário que o pensamento construiu, de satisfação permanente, de preenchimento permanente, de realização permanente. Contato com a vida nesse momento. É o contato daquilo que aqui está. Isso não está no tempo. Isso não é algo impermanente ou permanente, como ocorre com a satisfação, como ocorre com a questão do prazer, como ocorre com a questão da dor, ou desses objetivos diversos para escapar dessa dor. A ciência da vida nesse instante é a ciência daquilo que está fora do conhecido, portanto, fora do pensamento, fora do tempo. É a realidade divina, é a realidade deste ser, que é você em sua natureza divina, que é você em sua natureza real, em sua natureza essencial. Assim, a beleza desse encontro com Deus consiste na revelação daquilo que aqui está presente, fora do eu, fora desta pessoa, fora do pensamento. Quando se aprende a olhar sem o observador,
Estamos diante desse aprender sobre o autoconhecimento. Quando se aprende a olhar sem o pensador, sem o experimentador, esta ciência da verdade deste ser se revela. Aqui não se trata deste meu ser, deste seu ser. Aqui se trata desta realidade indescritível, que está além desta separação entre eu e você. Não existe nesta realidade divina qualquer separação entre ela e a felicidade, entre ela e Deus, entre ela e você. É apenas essa ilusão desta imagem que o pensamento tem construído, que é a imagem da pessoa, desse observador, desse experimentador, desse pensador, que se dissolve, que desaparece. Aqui, de uma forma direta, estamos apresentando para você a possibilidade desta investigação, deste real encontro com a vida como ela acontece. Quando as pessoas idealizam a felicidade lá fora para ser alcançada um dia em realizações externas, elas estão diante de um modelo equivocado de pensamento. Quando as pessoas imaginam esse encontro com Deus em algum momento, estão dentro desse equivocado modelo das ideias, das crenças, colocando a realidade divina, a verdade de Deus, no tempo. Aquilo que é real não pode deixar de ser real. Aquilo que é real não está no tempo para, em algum momento, ser real. Porque não é real nesse instante. Aquilo que é real, está aqui e agora. E além desta noção que o pensamento tem sobre esse aqui e agora, essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade do amor. Essa é a verdade da felicidade. Esta é a ciência deste ser. Assim podemos na vida assumir esta realidade para uma vida além desta procura do prazer, desta fuga da dor e dessa imaginação a respeito desse encontro com Deus no futuro e com a felicidade amanhã. Podemos ir além dessa psicológica condição de crenças, de pensamentos, de ideias. Observe que tudo isso nos foi dado dentro da cultura. Podemos ir além desta cultura, desse modelo de cultura mental, de cultura assim chamada mística, esotérica, espiritualista ou mundana, para esta ciência da revelação do amor, da sabedoria, da verdade e, portanto, da real felicidade. É o que estamos juntos aqui, trabalhando nesses encontros. A presença do seu ser é a presença de Deus. Não é alguém presente, é Deus presente. É a vida presente. É a liberdade presente. É aquilo que é indescritível, que está além das palavras, além dos pensamentos. Nesse instante, aqui, presente. Aqui nesses encontros online nos finais de semana, nós estamos trabalhando isso.
com você. São 2 dias juntos em um encontro online, através de perguntas e respostas. Nós estamos explorando isso, aprofundando isso, tomando ciência desta vida, desta real vida, como ela é, onde está presente esta ciência de Deus, esta ciência do amor. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Na relação com as pessoas, o que nós esperamos delas é aquilo que elas possam nos dar para nos preencher, fazendo com que nós sejamos pessoas felizes, com base no que elas têm para nos dar. Essa posição é uma posição profundamente egóica.